Boa noite, cavaleiros e damas do terceiro ano. Bora, segue o baile, vamos ficar firmes, porque nós temos Enem esse ano, né? E hoje, nosso olhar vai ser um olhar bem simples, bem prático, né? Bem técnico, que é corrigir o nosso teste semanal, né? Nós fizemos o teste valendo nota já, de literatura, que fez um caminho bem bacana, né? Do trovadorismo, do classicismo, até o quinhentismo, né? Que foram escolas literárias que nós estudamos, discutimos juntos. A primeira questão, ela vai falar para a gente do conceito de literatura informativa, ou seja, o que nós entendemos como literatura informativa no Brasil. Essa questão é bacana, ela caiu na FUVEST, né, de alguns anos atrás, e ele vai falar para a gente de algumas definições aí. Entende-se como literatura informativa no Brasil, na letra A, conjunto de relatos dos viajantes e missionários europeus sobre a natureza e o homem brasileiro? Sim. Lembrando que a literatura, o quinhentismo no Brasil, ele se divide em duas vertentes. A literatura informativa ou literatura dos viajantes ou literatura de informação e a literatura catequética ou jesuítica. Então, de um lado, nós temos os relatos dos viajantes que iam dizer, né, noticiar, vamos dizer assim, a Portugal sobre essa terra, sobre esse povo, sobre essa gente, como era essa terra e como eram essas pessoas, né, essas pessoas que aqui viviam, como viviam. Então, é o relato dos viajantes, que a gente chama de literatura de informação, que se confunde aí com documento histórico, e a literatura jesuística, né, que é, então, quando a gente fala de quinhentismo, a literatura quinhentista, ela se divide em literatura de informação e literatura jesuítica. Por isso que não pode ser a letra B, né? Então, nós temos aí, que vai ser a letra A, porque é o conjunto de relatos viajantes e missionários sobre a natureza e o homem brasileiros. Correto? A letra B, a história dos jesuítas que aqui estiveram no século XVI. Primeiro, que a literatura jesuítica, ela não se ocupou de contar a história dos jesuítas, que é um detalhe interessante. E aí, ela nem era a literatura informativa, ela era a literatura catequética. O papel dos jesuítas aqui nas nossas terras era justamente de catequizar os índios, né, de facilitar, vamos dizer assim, o processo de colonização. Depois nós estamos lá, então, a literatura informativa no Brasil são as obras escritas com finalidade de catequese indígenas, e isso foi a literatura catequética ou jesuítica, e não a literatura informativa. A literatura informativa no Brasil são os poemas de Padre José de Anchieta, embora, olha que interessante, embora Padre José de Anchieta seja um nome importante no quinhentismo brasileiro, né, na parte da literatura catequética, né, ele não faz parte da literatura informativa, ele faz parte da literatura catequética. E na letra E, os sonetos de Gregório de Matos, nada a ver. Né? Por que nada a ver? Porque Gregório de Matos vem numa escola depois, que é o Barroco, inclusive nós começamos a estudar semana passada, né, que aí nós temos aí Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira, que são os dois nomes importantes da literatura barroca no Brasil, correto? Então, nós temos a letra E não pode ser, porque Gregório de Matos é barroco, Padre José de Anchieta, literatura jesuítica ou catequética, as obras escritas também jesuítica ou catequética, e não se prestou papel, não foi disso, a literatura informativa do Brasil não tinha como objetivo contar a história de jesuítas, mas dizer quem eram as pessoas que aqui moravam e como que era essa natureza, que por sinal exuberante, né? Tranquilo como um grilo? Tem que ter cuidado aí para não cair na pegadinha de confundir literatura informativa com literatura jesuítica. As duas juntas compõem o quinhentismo. Depois nós temos aqui, se suas cartas não apresentavam valor literário reconhecível, os demais aspectos da obra do missionário, um representante por criações literárias com objetivo pedagógico em relação à catequese, outro por criações desinteressadas, devem ser literariamente valorizados, sobretudo o teatro em verso. O texto refere-se aos textos produzidos no século XVI Então, prestem bem atenção. Tem algumas palavras-chave ali. Missionário, objetivo pedagógico, catequese, teatro. Essas 4 palavras nos remetem a quê? A literatura catequética,
A literatura jesuítica, então, missionário jesuítico, objetivo pedagógico, catequese, ou seja, de ensinar, de catequizar os gentios, né, entre aspas aí, e através, qual foi a ferramenta que se utilizou, que Padre José de Anchieta, aí a resposta correta é o Padre José de Anchieta, qual foi a ferramenta que ele utilizou para catequizar os índios, para fazer essa relação de comunicação? O teatro. Portanto, aí, nós temos como resposta correta a letra A, Padre José de Anchieta, que foi o missionário jesuíta mais importante que nós tivemos na nossa literatura. Aí depois nós temos a letra B, Pero Vaz de Caminha. Também muito importante, mas para a literatura informativa, é o responsável aí pela Carta do Descobrimento. Antônio Vieira, Padre Antônio Vieira, nome importantíssimo também, só que para o barroco, assim como Bento Teixeira, que também é um nome importante, porque ele, em 1601, que abre, nós vimos isso semana passada também, ele que abre em 1601, o barroco inaugura com a obra Prosopopeia o barroco no Brasil. E o último, Manuel da Nóbrega, também um nome importante, mas para a literatura de informação, a Crônica dos Navegantes. Correto? Tranquilo como um grilo? Questão número 3. Sobre o trovadorismo em Portugal, é correto afirmar que, essa matéria nós estudamos, né? Falando lá das divisões do trovadorismo, a primeira escola literária que nós estudamos, depois que falamos de gêneros literários, de figuras de linguagem, a primeira escola literária que nós trabalhamos foi o trovadorismo. Aí nós temos aí, é correto afirmar que sua produção literária está escrita em galego ou galaico-português e divide-se em poesia, cantigas e prosa, novelas de cavalaria. Certíssimo! Lembrando que as poesias trovadorescas, nas cantigas, nós tínhamos cantigas de amor e cantiga de amiga, cantiga lírica. Cantiga de amor e de amigo, a de amor eu lírico masculino, né? Aquele amor de servidão, lembram? Né? Aquele amor de servidão, aquele amor, né, de vassalo, aquela relação de vassalagem, e a cantiga de amigo que eu lírico é feminino, e que é aquele amor de espera que o amado volte. E lá no finalzinho, já na decadência da poesia, na decadência da prosa, da poesia, surgem a prosa, as novelas de cavalaria. Até falei com vocês, né, das lendas de Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda e daí por diante, lembra? Na letra B, utilizou largamente o verso decassílabo porque sua influência é clássica. Jamais, né? Logo depois do trovadorismo vem o humanismo e depois vem o renascimento cultural, sim, com essa influência clássica, com essa influência greco-romana, aí sim, né, um retorno aos modelos clássicos, e aí nós vamos ter Camões, nós vamos ter William Shakespeare, que vão fazer, sim, uma poesia com versos decassílabos. Na letra C, a produção poética daquela época pode ser dividida em lírico amorosa e prosa doutrinária. Olha, a poesia pode ser lírica amorosa, sim, até que nós tínhamos cantigas de amor e de amigo, mas prosa doutrinária jamais, né? Na letra D, as cantigas de amigo têm influência provençal, com o eu lírico claramente masculino. Pode parar aí. Eu lírico claramente masculino? Jamais. As cantigas de amigo têm um eu lírico feminino. Lembrando que eram os homens que escreviam, mas o eu lírico, a persona que se cria ali, é uma persona feminina. Na letra E, a prosa trovadoresca tinha claro objetivo de divertir a nobreza, por isso o cunho satírico, não. Se a gente falasse de poesia, as cantigas, né, de escárnio e de maldizer, poderíamos até dizer, mas a prosa trovadoresca, ela não tinha o tom satírico, né? Ela era mesmo um viés mais épico, mais heróico, correto? Segue o bairro, podemos continuar? Essa questão caiu no Enem de 2011, a questão, o número 38, a gente colocou aí só para vocês se contextualizarem, né? Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. O texto apresenta um espírito da época que afetou também uma produção artística marcada pela constante relação entre
Então, olha, palavra aqui, gente, chave: pesquisa científica, inovação tecnológica, sentimento e expressão. Quando eu falo de sentimento e expressão, eu estou falando de quê? De arte. Quando eu falo de invenção tecnológica e pesquisa científica, eu estou falando de quê? De ciência. E aí, lembra que nós já falamos muitas vezes disso aqui, da importância que se tem para aquilo que é o texto e o contexto, as entrelinhas, o contexto em que o texto é aplicado. Olha aí a nossa referência bibliográfica, o Renascimento. Quando eu falo de renascimento cultural, estou falando de quê? Movimento filosófico, artístico, político e cultural, que tinha como objetivo fazer o quê? Trazer o homem como centro da sua história, o centro da sua... trazer o homem como uma visão antropocêntrica. É por isso que ele vai beber lá na fonte, numa fonte específica, que é a antiguidade clássica. Buscar lá nos gregos e nos romanos essa valorização da imagem, do conhecimento, da arte, da ciência. Então, nós vamos ter o renascimento cultural, uma relação muito importante entre a ciência e a arte. Faz sentido para todo mundo? Tranquilo como grilo? A última questão também do Enem foi a questão 114, que aconteceu no Enem de 2013. Ele tem texto 1, que é um texto escrito, e depois eu tenho uma imagem. Então, o texto 1. Andaram na praia quando saímos, 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes com a sua tintura, que é muito agradável. Então, isso aí nós temos aí um trecho da carta de descobrimento, escrita por Pero Vaz de Caminha, que vai descrever sobre quem? Sobre o gentinho, sobre o homem, sobre o nosso nativo, das suas características. Ele diz de características e ele diz também de comportamentos, que era o objetivo da literatura informativa, dizer como eram, como viviam e como era essa terra. E aí depois ele apresenta um texto 2. Olha que interessante, o descobrimento do Brasil. Aí ele mostra os indígenas vendo a chegada das caravelas. E aí um quadro de Cândido Portinari, lembrando que Cândido Portinari, nós temos aí um confronto, nós temos um trecho lá da literatura quinhentista de 1500 e uma literatura modernista, uma arte modernista, lembrando que o modernismo no Brasil começa em 1922 com a Semana da Arte Moderna. Cândido Portinari, um importante representante da nossa arte, da nossa pintura. Então ele faz aí um retrato do viés do olhar do indígena. Aí nós temos aqui a questão. Pertencente ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Isso está bem claro. Da leitura dos textos constata-se que a Carta de Pero Vaz representa uma das principais manifestações artísticas portugueses em terra brasileira, se preocupa apenas com a estética literária? De maneira alguma. Ele sim representa uma das primeiras manifestações escritas, e acaba sendo literatura informativa. Mas a preocupação dele não é apenas estética. Está vendo aí que a palavra apenas descredencia a alternativa? Na letra B, a tela de Portinari representa indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. De maneira alguma, contestar uma linguagem moderna. O objetivo dele é falar sobre a nossa origem, que é uma das características do modernismo, é fazer uma nova leitura, uma releitura nossa, uma arte com a nossa cara, com a nossa identidade, e não uma contestação da arte moderna. Na letra C, a carta como testemunho histórico-político, verdade, ele é um testemunho histórico-político, sim, porque ela representa um processo, início de um processo de colonização, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra, também. E a pintura destacada em primeiro plano é a inquietação dos nativos, ou seja, os nativos estão ali, os índios, observando o que está acontecendo. Você vê que são vários dentro do quadro. E ele diz, sim, nesse trecho da carta, diz de como é essa gente que aqui já habitava, que daqui era dona, Na letra D,
As duas produções, embora usassem linguagens diferentes, uma verbal e a outra não verbal, cumprem a mesma função social e artística de maneira alguma. Uma tinha uma função de informar, era um texto informativo. O outro, sim, é um texto artístico. Eles não têm a mesma função social e artística, até porque foram produzidos em contextos diferentes. Isso por si só já diria de funções sociais e artísticas diferentes. A pintura e a carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes produzidas em um mesmo momento histórico, representando a colonização. Aí, olha, produzidas em um mesmo momento histórico? Não. Eles retratam o mesmo momento histórico, mas elas não foram produzidas no mesmo momento histórico. Porque às vezes muita gente me perguntou isso, sabe? Mas as duas contam sobre a colonização, sobre a descoberta, sobre a chegada dos portugueses, mas elas não foram produzidas no mesmo momento histórico. Correto? Deu para entender a diferença aí? Tranquilo como grilo? Para finalizar, lembrando, Bernoulli, volume 2 já, nós já estamos na apostila 2, páginas 120 e 121. Grande beijo, sucesso a todos.